Por que a economia moderna é tão maluca? Um grande olá a todos, e hoje a gente vai falar sobre a diferença da economia quando ela começou a surgir e ser estudada pelos filósofos até o dia de hoje. Lembrem-se de se inscrever aqui embaixo, de dar o like e de compartilhar com os amigos se vocês gostaram. Voltando ao assunto, enquanto os economistas atuais se preocupam em como as pessoas se comportam, escritores clássicos como Platão, Xenofonte e Aristóteles se preocupavam em como as pessoas deveriam se comportar, marcando assim uma diferença ética entre a economia atual e a economia da Grécia Antiga. A economia moderna tentou então se consolidar como uma ciência, excluindo o aspecto ético do comportamento humano. Eles caíram então na armadilha de pensar que a maximização do lucro e a maximização da utilidade, ou seja, a felicidade quando a gente compra bens de consumo, seriam as melhores hipóteses para explicar o comportamento humano. Platão já dizia que a divisão de trabalho era natural e que a troca dos bens então se dava por essa diferença na habilidade de produzir bens. Ele explicava que o dinheiro era somente simbólico, muito parecido com Milton Friedman na teoria econômica moderna. Mas ele falou isso 2.400 anos atrás aproximadamente. Mas o que significa a palavra economia? A palavra economia vem de oikonomikos, que significa, no grego antigo, a arte de cuidar bem da casa. E esse é o título de um trabalho de Xenofonte, que era um contemporâneo de Platão. Esse trabalho envolve um diálogo com Sócrates, e Sócrates dizia que a economia ela era uma arte como qualquer outra, como por exemplo medicina. Lá, ele dizia que a riqueza era subjetiva para cada pessoa. Isso significa que coisas como amigos ou conhecimento seriam incluídos no cálculo da riqueza. E nessa questão é importante ver que a mulher e o homem têm um papel igual, porque é a arte de cuidar bem da casa. Ou seja, os dois têm um papel essencial para essa função. Já Aristóteles, usando seu método de dividir o todo em partes, que hoje a gente chama de análise, dividiu então a economia em dois, a oikonomia e a crematística. A oikonomia se referia à arte de administrar bem a casa, e a crematística se refere à busca incessante de produção a fim de acumular riquezas por prazer, ou em outras palavras, a arte de fazer dinheiro. Para Aristóteles, a oikonomia tinha 4 elementos principais: o marido, a mulher, o mestre e o escravo. Cada um representa uma união que não pode existir sem o outro, e assim eles formam uma relação dialética. E aqui a gente entra na parte importante. A primeira relação a surgir na história é a família. Repito, a primeira relação a surgir na história é a família. Os vilarejos então emergem quando algumas famílias se juntam no mesmo lugar. Nesses vilarejos, eles têm uma busca por algo mais do que simplesmente suprir as necessidades do dia a dia. Quando os vilarejos se unem, formando uma comunidade quase ou autossuficiente, vai emergir então o Estado. E aí então ele fala que cada arte tem o seu instrumento. Então se cada arte tem o seu instrumento, e a economia é uma arte, a oikonomia é uma arte, então o instrumento da economia vai ser a propriedade, porque é a arte de administrar bem o lar, a casa, a propriedade. E a riqueza para ele, olha que interessante, era a aquisição de propriedade através de uma boa administração para fins de felicidade. 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 Bom, mas nós temos desejos de consumo e a gente tem esse desejo de trocar os bens que a gente produz na nossa propriedade com os bens que as outras pessoas produzem nas outras propriedades. E aí vem a pergunta: o que as pessoas procuram na economia? Aristóteles via a virtude como algo moderado. Por exemplo, a coragem é virtuosa porque ela é entre a covardia e a brutalidade. E ele fala que as pessoas são motivadas pela felicidade em oposição à dor. E dessa forma, a melhor escolha dos bens seria uma que fosse moderada. Porque depois que a gente passa do ponto que os bens já nos deixam satisfeitos, a gente vai saindo da escala da virtude e vai aumentando a nossa dor. Ou seja, o consumo excessivo, ele nos levaria para uma escala mais de dor do que de felicidade. E eu queria que vocês pensassem um pouco, será que ele estava certo? E ele explica então que a prática de troca de bens, ela começava sem dinheiro, ou seja, era uma troca apenas de escambo. E na questão do dinheiro, ele dividiu o dinheiro em dois. Um que é usado simplesmente pela troca de bens, como um bem incomum que vai ser usado para trocar bens diferentes, e outro que seria como capital. O capital, ele significa dinheiro que vai ser usado para fazer mais dinheiro. E então na questão do uso do dinheiro, o primeiro seria natural, o primeiro uso seria natural, porque a gente pega um bem que a gente produz, a gente troca ele por dinheiro, ou seja, a gente vende por dinheiro, para comprar outros bens. Mas a gente simplesmente usa como um meio de troca. A gente vai pegar o que a gente produziu, vai ganhar dinheiro por isso e vai usar esse dinheiro para comprar outros bens. Ou seja, simplesmente para facilitar as transações. Ou seja, eu tenho a minha tenda de coxinhas e o vizinho tem uma tenda de pastel. Eu vendo minha coxinha por dinheiro e vou lá e compro um pastel. Mas eu não estou fazendo dinheiro com isso, eu estou simplesmente usando para comprar outros bens que eu não produzo.
Então essa relação seria uma relação bem de consumo, dinheiro, bem de consumo. O segundo tipo de dinheiro, ou seja, como capital, seria então não natural, porque é o dinheiro que é usado para fazer dinheiro. Ou seja, eu vou vender minha coxinha, comprar o pastel do vizinho, vender o pastel do vizinho por mais caro e fazer dinheiro através disso. E esse seria o uso não natural do dinheiro. Porque eu estou usando o meu bem para vender por dinheiro, para comprar um outro bem por dinheiro, para fazer dinheiro com este segundo bem. E esse seria o mecanismo então da crematística, ou seja, a arte de fazer dinheiro. Então, a gente viu que a economia ela surgiu como a arte de administrar bem a casa. E depois Aristóteles dividiu entre economia e a crematística. E cada vez mais a economia vai mais perto da crematística do que da economia. O vídeo que eu fiz do Capitalismo Liberal, do Schumpeter, ele explica direitinho isso. Quanto mais o tempo vai passando, quanto mais o sistema capitalista vai entrando, mais as pessoas vão se afastando da economia para a crematística. Ou seja, cada vez menos a preocupação é as instituições que proporcionaram o sistema capitalista, que seria nesse caso a propriedade e a família, e cada vez mais vai indo, então, para a arte de fazer dinheiro. E por isso que a economia hoje é tão louca, é tão maluca, porque são coisas simplesmente para fazer dinheiro. A gente não pode comparar a arte de administrar bem a casa com a arte de investir em ações e em todos os métodos de fazer dinheiro. Tu não pode comparar tu usar os 10 mil reais que tu tem para abrir uma tendinha de coxinha e tu abrir teu celular e investir no mercado. Qualquer pessoa que pense nisso e reflita sobre isso vai ver que, apesar de na racionalidade e nos números talvez ser a mesma coisa, na realidade não vai ser. Tem uma diferença grande para o ser humano, porque segundo eles, a riqueza é subjetiva, ela vai além da quantidade de dinheiro. E por isso, a moral desse vídeo é: não esqueçamos que existe um propósito por trás de fazer dinheiro. Fazer dinheiro nunca pode ser o propósito. Não esqueçamos que existe um propósito por trás de fazer dinheiro. Fazer dinheiro nunca pode ser o propósito. E com essa frase eu me despeço de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e um grande abraço a todos.